soberania está em pauta no Brasil e na 18ª edição do Congresso Latino-Americano de Medicina Social e Saúde Coletiva, o assunto não poderia ser outro. Por isso, hoje, no Bate-Papo na Saúde, a gente vai conversar sobre independência tecnológica e soberania. E o nosso convidado é Carlos Gadelha, líder da rede de pesquisa do Complexo Econômico Industrial da Saúde. Gadelha, que prazer estar com você aqui mais uma vez, sempre com a gente aqui no Canal Saúde. Muito obrigada. Muito bom estar aqui no Canal Saúde, Yasmine, com vocês. O Canal Saúde tem uma função fundamental de trazer os temas contemporâneos junto com uma visão mais profunda do que está acontecendo. Então, estou aqui para continuar nessa colaboração com o Canal Saúde e é uma grande satisfação. Gadelha, como não poderia deixar de ser, como eu falei na abertura, né? A soberania está sendo atacada. A soberania brasileira, nesse momento, está sob ataque até de diversas formas, mas principalmente de um meio que atinge diretamente o oferecimento de medicamentos, por exemplo, no SUS. Alguns impactos que podem acontecer. Eu queria que você trouxesse um pouquinho para o âmbito do Complexo Econômico Industrial da Saúde, de que maneira esse momento está sendo visto pelos pesquisadores e o que se espera nesse setor? Olha, eu acho que a primeira questão que eu queria dialogar aqui com quem está nos assistindo é que a visão que a gente desenvolve na Fiocruz há algumas décadas sobre saúde, a gente coloca junto a economia, os direitos sociais e a questão da transformação ambiental. A gente tem que pensar esses mundos de modo articulado. E olha só o que está acontecendo, né? O governo do presidente Trump está agredindo o Brasil, utilizando a força econômica dos Estados Unidos para um objetivo político, que chega a ter o despautério de querer interferir no Supremo Tribunal Federal, interferir na soberania do Brasil, na soberania política, usando as forças da economia. E o que a gente mostra na saúde é que a gente precisa ter uma economia desenvolvida, uma economia com capacidade tecnológica, para que ela não seja subjugada pela economia para prejudicar ou para afetar o direito à vida oferecido, por exemplo, pelo SUS. Então, a gente está numa situação em que esta ameaça do Trump, essa agressão, é uma verdadeira agressão ao Brasil, ela reforça uma agenda em que a gente precisa desenvolver a produção e a inovação em saúde. A gente precisa ter mais autonomia e mais capacidade de produzir as vacinas que a população precisa, os medicamentos para câncer, né? A gente não pode ter o nosso tratamento de câncer dependente de um país, né? ou o tratamento da AIDS, ou das doenças negligenciadas que a gente tem. Então, eu acho que essa ameaça, assim como foi a pandemia da Covid, mostra que o SUS soberano requer produção e inovação. Requer a gente ter um complexo econômico da saúde forte para que a gente garanta o direito à vida. É importante trazer alguns pontos que você colocou. Você acabou de participar de uma mesa aqui no Congresso, né, em que esses temas foram debatidos. E aí você teve uma fala que eu até anotei, né, que um dos truques do Norte é domesticar as nossas ideias. E o quão relevante é, de fato, a indústria brasileira se consolidar de forma a ser menos dependente, né? Independente plenamente nunca será, né? Sempre haverá uma troca ali. Queria que você comentasse um pouco isso sobre essa colonização do norte para o sul, que é histórica, né? Centenária, multicentenária, né? Até tem uma visão, né? Quais são os fatores da soberania, né? O primeiro, desafortunadamente, são as próprias armas, né? O risco de um país ser atacado por outro país e não ter condições de se defender. O segundo elemento é a moeda. Como é que eu compro produtos que eu preciso e como é que eu vendo os produtos? O Trump, um dos fatores que mais incomodou, e isso é dramático, foi que na última reunião do BRICS, presidida pelo Brasil, se colocou a alternativa de eu não ter só o dólar como moeda comercial. O terceiro elemento da soberania, e aí tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui, é o conhecimento, né? Nós não podemos apenas pegar as ideias fora de lugar, de modo subserviente, e as ideias que foram desenvolvidas nos países desenvolvidos, a gente simplesmente assimilar como papagaios. Nós não somos copistas, como dizia o movimento modernista brasileiro, né? Nós temos que ter
a dignidade e a altivez que a gente tem uma ciência forte no Brasil. Né? 1/3 da ciência brasileira é desenvolvida no campo da saúde. Nós fomos o primeiro país a associar a Covid associar a Zika com a microcefalia. Tá? A gente, né, o Carlos Chagas, né, isolou, identificou, né, as raízes do que veio a ser chamada da doença de Chagas. Ou seja, no pensamento social brasileiro, olha que coisa interessante, nós somos o país de Sérgio Arouca e o país de Celso Furtado. Nós, né, como dizia Paulo Freire falava, eu nunca estudei em Harvard, Harvard é que me estuda. Então a gente tem que retomar, né, é uma altivez, né, hoje eu pude citar, né, o Paulo Freire, né, até mencionando, né, que eu não quero, porque eu amo as pessoas, eu quero que a gente não dependa só de caridade. A gente tem que depender de justiça social. Anotei isso, né? Também, né? Então é importante a gente dizer, a gente tem que ter uma altivez. Não é só altivez para produzir vacina, medicamento que a gente tem que ter, mas é o seguinte, nós temos condição de pensar o nosso SUS, a nossa saúde e o nosso desenvolvimento. Nós não temos que ficar abaixando a cabeça, né, para os pacotes de conhecimento que vem de fora, como se nós fôssemos apenas receptores de conhecimento. E aí, nesse sentido, eu resgatei hoje a Constituição brasileira, a Constituição cidadã, que é tão importante. A Constituição é o elemento jurídico que define a soberania. Ali é o pacto social que fala, essas são as regras de um país soberano. E a Constituição brasileira tem 3 coisas importantes. Tem muita coisa importante, mas tem 3 coisas que eu quero destacar. Primeiro, a Constituição traz a saúde como direito de todos e dever do Estado. O artigo 9.6, que todos da saúde conhecem. Mas eu coloquei 2 questões a mais, 2 dimensões, 2 artigos a mais da Constituição. O segundo que eu destaquei, além da saúde, o Estado deve promover a ciência, tecnologia e inovação para atender as necessidades sociais e até com uma visão regional. Ou seja, está na Constituição. Nós temos o direito de ter o conhecimento, a tecnologia, a inovação e o Estado deve apoiar a ciência. O terceiro elemento que é fundamental é que está na nossa Constituição. O mercado, nós não somos apenas um mercado consumidor. Vendam medicamentos, vendam automóveis, vendam tecnologias digitais, software. O lucro à frente de tudo. Nós somos, o mercado interno é parte do patrimônio nacional. O que o SUS compra deve se reverter em conhecimento, deve dar sentido ao conhecimento que essa garotada que está nas universidades, gerando conhecimento, como se organiza a atenção básica, como que eu posso pensar os determinantes sociais da saúde, como é que eu posso ter políticas que reduzam as infecções por Covid, por malária, por Zika, como é que a gente pode tratar do câncer, como é que a gente pode... A gente tem que ter, saber que o mercado brasileiro, quando nós vamos comprar uma vacina, um medicamento, um software, a gente tem que pensar aonde que foi produzido? Gerou emprego aonde? Será que no Brasil nós não tínhamos capacidade de fazer? Então, olha que coisa interessante, na Constituição tem um tripé, saúde como direito, ciência, tecnologia e inovação como um dever, e o terceiro, o nosso mercado constitui parte do nosso patrimônio. O que a gente compra no SUS, a gente tem que pensar quem produziu, aonde produziu e para quem produziu. Então, essa é uma arquitetura que eu pude hoje conversar um pouco, desenhando que a gente tem que pegar este momento de ameaça e transformar essa ameaça no desenvolvimento de políticas públicas para que a gente tenha uma soberania do conhecimento, da tecnologia e da inovação, em geral, e no campo da saúde, com muito destaque. E aí, pegando carona nessa sua última fala, Gadelha, tem uma questão que se repete também no agronegócio, por exemplo. O que o Brasil produz de alimentos seria mais do que suficiente para alimentar a população brasileira, no entanto, a gente vê a população passando fome. Agora saímos do mapa da fome, mais uma vez, que bom, mas é uma luta constante, né? No caso da indústria voltada para a produção que interessa ao SUS, acontece a mesma coisa, a indústria farmacêutica quer vender, não necessariamente o que o SUS precisa comprar. Como é que se inverte essa lógica, uma vez que ela está tão atrelada a uma globalização neoliberal
que quando se mexe qualquer peça dessa globalização neoliberal, as grandes potências, no caso hoje os Estados Unidos, não gostam, né? E aí gera uma série de conflitos que até que a gente não via e que hoje estão muito claros, né? Yasmine, olha, eu vou dar uma informação para as pessoas, né? Hoje, a gente, para ter um SUS de pé e para poder cuidar da saúde, o Brasil está importando 25 bilhões de dólares. Isso significa em torno de 150 bilhões de reais. É quase o orçamento todo que a gente tem no Ministério da Saúde, no governo federal, para o SUS, a gente gasta com importação de produtos, de medicamentos, fármacos, produtos para diagnóstico, equipamentos, dispositivos médicos, entre tantos outros produtos. Então, a gente tem um grau de dependência. Hoje, a maior dependência do Brasil se fala que é na área digital, na área eletrônica, é segunda a da saúde. Só que na área da saúde, a gente consome muito software, inteligência artificial, tecnologias digitais. Hoje, eu posso te dizer que a maior vulnerabilidade do Brasil é cuidar das pessoas pela saúde. Então, a gente tem que... Olha a dimensão, né? 25 bilhões de dólares, 150 bilhões. Um patamar de gasto que se aproxima de todo o gasto do governo federal com a saúde. A gente não está cumprindo a Constituição. O que está na Constituição? O mercado interno é parte do patrimônio nacional. Hoje, o nosso mercado interno da saúde tem dois problemas. Está gerando emprego e adquirindo produtos feitos no exterior, feitos nos países mais desenvolvidos, sem aproveitar a ciência brasileira, sem aproveitar a criatividade brasileira, a inovação brasileira, e nós somos capazes. A terra de Oswaldo Cruz e a terra de Sérgio Arouca é capaz, a terra de Celso Furtado é capaz. Então a gente tem que superar esse complexo de vira-lata, dizer, essa dependência não é razoável. E do ponto de vista dos Estados Unidos, a situação é preocupante. Nós temos tido sempre déficit comercial com os Estados Unidos. Nos últimos 30 anos ele cresceu em torno de 70%, ou seja, é mentira do Trump que os Estados Unidos está sendo prejudicado pela ação comercial com o Brasil. Ao contrário, os Estados Unidos vende mais para o Brasil do que pronta 10 bilhões de reais por ano, já transformando o dólar para reais. Ou seja, todo dia vaza do Brasil 10 bilhões de reais, 12 bilhões para ser exato, porque são 3 bilhões de dólares. A gente fazendo uma conta rápida, dá em torno de 11, 12 bilhões de reais, vaza do Brasil para adquirir produtos dos Estados Unidos. Isto poderia ser algo razoável se esses produtos, essas tecnologias, fossem para viabilizar o acesso, fossem de baixo custo, para viabilizar o acesso universal e que a gente tivesse capacidade interna, porque nós estamos no mundo global. Nós temos que comprar e vender produtos. Ninguém está propondo nada do Brasil se fechar para o mundo, ao contrário, nós somos multilaterais. Nós queremos as relações iguais, relações equânimes. Eu não posso ficar vendendo banana e vendendo soja e para tratar câncer sou totalmente dependente. O tempo de colônia passou já, né? Já passou o tempo. Pelo menos formalmente. Nós não né? somos, não devemos ser só uma grande fazenda do mundo. E a saúde, ela requer inovação, requer tecnologia. Então, o dado dos Estados Unidos, essa dependência de 3 bilhões, só para te dar um dado, uma informação. Na pandemia da Covid, a nossa dependência americana, ela sai de 3 bilhões de dólares para 5 bilhões. E o que aconteceu? A gente só pegava as sobras de vacinas dos países desenvolvidos. Nós só conseguimos vacinar a população, isso é importante que o nosso espectador saiba, nós só conseguimos vacinar a população quando a Fiocruz e o Butantan produziram no Brasil. Olha como assim, a produção nacional foi elemento decisivo para a gente cuidar da vida das pessoas. Vamos fazer um intervalo rapidinho e já a gente volta continuando essa conversa com Carlos Gadelha, não sai daí. O Bate-Papo na Saúde está de volta, conversando sobre independência tecnológica e soberania. O nosso convidado é Carlos Gadelha, líder da rede de pesquisa do Complexo Econômico Industrial da Saúde. Gadelha, você estava falando no finalzinho do último bloco sobre a produção de vacinas no momento de pandemia, que foi a salvação, porque até então a gente não tinha nenhuma vacina disponível para a população brasileira. E aí que durante o intervalo a gente continuou conversando sobre isso, né? Sobre quão importante foi esse processo de produção das vacinas e o que ele fala sobre a potencialidade do Brasil, né? Eu acho que essa informação
é decisivo. Eu queria falar aqui, para quem está nos assistindo, não acreditem quando disserem que o Brasil não é capaz de produzir produtos com alta tecnologia e alto conhecimento. Há 20 anos atrás, falavam que o Brasil não devia produzir mais vacina. Tinha biotecnologia, não era para o nosso bico. A Fundação Oswaldo Cruz, o Butantan, com políticas públicas, se desenvolveram para produzir vacinas. Em alguns momentos falavam, olha, é uma irracionalidade, o Brasil tem que produzir o que ele já sabe fazer, soja, extrair petróleo, derrubar árvore. E houve, por parte dessas instituições, e de uma visão que a gente desenvolveu muito na Fiocruz, essa importância da produção nacional. Produção nacional, inovação nacional e conhecimento nacional são elementos de soberania. E olha como isso foi decisivo. Na pandemia da Covid, quando alguns países desenvolvidos tinham 4 vezes mais doses de vacina do que a necessidade de sua população, olha que egoísmo. Eles tinham 4 vezes mais vacinas do que a sua população e não doavam vacinas para ninguém, não deixavam nem outros países comprarem vacinas. O Brasil consegue vacinar sua população quando essa capacidade da Fiocruz e do Butantan é colocada em marcha e a produção nacional atinge 70% de tudo que o Brasil precisava. A Fiocruz, junto com o Butantan, permitiram salvar 200 mil vidas no Brasil, como tecnologia do SUS, tecnologia brasileira, que permitiu, inclusive, que houvesse transferência de tecnologia de fora. Tem um mito, Yasmine, que eu acho que eu queria dizer, fala, não, é melhor comprar tecnologia de fora. Quem não sabe, quem não tem conhecimento, não sabe nem comprar. Se você for numa loja de eletrodoméstico, você não sabe como usa um fogão, usa uma geladeira, usa uma máquina de lavar, você compra errado. O mesmo na saúde. Quem não sabia fazer ventilador, o que aconteceu na pandemia? Se comprou ventilador, além do mal feito, de corrupção, muitas vezes se comprava errado, porque quem não sabe fazer, não sabe nem comprar produto. Então, a Fiocruz e o Butantan, seguindo a política para o complexo econômico industrial da saúde, seguindo a política de soberania, conseguiram vacinar a população, ainda que tardiamente, porque nós não estávamos na liderança da inovação mundial. Só que isso, Yasmine, a gente tem que saudar essas instituições que são parte do patrimônio brasileiro. Mas a gente tem que dizer que estamos preocupados. O Brasil tem uma dependência crescente, uma dependência, como eu falei, que chega a 150 bilhões de reais. A gente não pode ter uma saúde digital na mão de 5 big techs que detêm o conhecimento, o prontuário, a informação da saúde das pessoas, que se em algum momento tem um apagão ou se essas empresas se colocam contrárias a uma política brasileira, a gente não pode ter nem a informação sobre os produtos e a tecnologia que a gente precisa. Então, hoje, o que eu pude discutir aqui no Congresso, não é possível mais falar de saúde pública, não é possível mais falar de SUS, não é possível falar mais de direito à vida sem conhecimento, tecnologia, inovação e produção nacional. A Covid já tinha mostrado isso, o tarifaço do Trump mostra isso, onde a gente tem uma dependência dos Estados Unidos preocupante, mostra que nós temos que nos desenvolver e, ao mesmo tempo, nos desenvolver tendo parcerias com a América Latina, tendo parcerias com a África e também com os países desenvolvidos, com os países do Norte, mas sem depender nunca muito de um único país ou de uma única região. Diversidade é bom, ter vários fornecedores é bom, vários parceiros, ter cooperação é bom, para a gente não ficar na mão de ninguém. E esse momento deixou isso também muito claro, né? Eu queria retornar um pouco na citação que você fez aqui, também na mesa que você participou, do Paulo Freire, falando sobre justiça social antes da caridade. A gente também está vivendo no Brasil um momento de discussões muito importantes, como, por exemplo, repensar a distribuição da contribuição com o imposto de renda, né? Para a faixa até R$5.000, ou seja, a gente está vendo que não é fácil lutar por isso, são lutas históricas mesmo, né? Como é que a gente pensa nesse estado de coisas que a gente tem no Brasil ainda, em justiça social antes da caridade, se a gente tem representações no Congresso que acabam dando a palavra final, que consideram que tudo é comércio, tudo é mercado e que a primeira coisa que se corta é saúde e educação, por exemplo, né? Yasmine, eu acho que é fundamental, a gente tem que saber que a política é a única forma da gente mudar o mundo, a boa política, a política honesta, né? Olha a informação que eu tenho para vocês, né? O que o Brasil gasta com juros
em torno de 950 bilhões de reais, é o dobro do que o Brasil gasta com saúde, educação e com ciência e tecnologia. Então, claramente está tendo um processo de transferência de renda da saúde, da educação e da ciência para quem tem riqueza e quem está no mercado financeiro ganhando juros. Então, quando a gente está discutindo soberania, a gente tem que discutir um modelo de desenvolvimento em que a gente estimule a produção no país, o emprego, o bom emprego no país e que a gente possa ter um SUS. Eu sempre falo, olha, o nosso mantra que eu trago aqui para a gente conversar é um SUS financiado baseado em produção nacional. É um SUS financiado, e aí a citação do Paulo Freire é essa: nós não podemos depender de caridade. Caridade é importante, quando a nossa empatia, né, tudo que a gente não teve no governo passado, né, naquela tragédia que foi o governo Bolsonaro, né? Então a gente precisa ter empatia, ter caridade, ter compaixão, mas para a gente combater a desigualdade, a gente tem que ter altivez, capacidade de gerar conhecimento, tecnologia e inovação. E o Paulo Freire nos fala, porque eu amo as pessoas, olha que lindo, porque eu amo as pessoas, porque eu amo o mundo, eu quero que a gente não dependa da caridade, e sim da justiça social. Justiça social se faz com conhecimento, capacidade de inovar e gerando emprego e inovação e tecnologia dentro do nosso território. Eu não posso ter universidade, eu estou dentro de uma universidade, eu estou na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Está cheio de conhecimento, está cheio de jovem, está cheio de... A gente tem que transformar esse conhecimento em riqueza que gera emprego no Brasil. Eu não quero que esses jovens, o futuro do emprego deles seja apenas dirigir Uber, trabalhar em aplicativos, não fazer jus à formação que estão tendo, ao seu mestrado, ao seu doutorado, à sua especialização. Então a gente tem que ser iluminado por Paulo Freire. Hoje eu citei também, né, o Belchior. Né? A gente tem que saber, né, que o novo sempre vem. E a gente está colocando, a saúde pública tem que se modernizar para estar preocupada e para incorporar e para priorizar a ciência e a inovação, mas não qualquer ciência e inovação. A ciência e inovação para atender as necessidades das pessoas. Uma outra pauta que você trouxe na sua explanação aqui na mesa que você participou foi sobre o novo Pacto da Saúde e a meta ambiciosa da gente chegar a 70% dessas necessidades no país, né? Qual é a tua perspectiva futura quanto a isso, diante desse cenário que a gente está vendo agora? Isso é de fato viável nos próximos anos? Como é que você vê isso? Olha que coisa importante, né? A saúde, né, aí sob a liderança da ministra Nízia Trindade Lima, e agora que está dando continuidade, aprofundando com o ministro Padilha, nós nos organizamos pela saúde para colocar o Complexo da Saúde no centro da política de desenvolvimento. O Complexo da Saúde entrou no PAC, 1/3 dos recursos da saúde é para gerar produção e tecnologia no Brasil. Por exemplo, tecnologia para câncer, com redução de 10 vezes o valor que a gente paga quando a gente vai se tratar de câncer, usando o CART-cell, é um termo difícil, né? É uma tecnologia muito avançada, que muitas vezes o tumor do câncer regride completamente quando você é tratado com essa tecnologia. Só que hoje isso é impagável. A gente está estimulando produção nacional com redução de 10 vezes no preço. Participação... Tem programas no Canal Saúde, quem quiser ter sobre isso, a gente já tratou disso em alguns programas. Vamos assistir esse programa no Canal Saúde, que tem tudo a ver com essa nossa conversa. Então, olha só, o Complexo da Saúde entrou no PAC, entrou na nova política industrial brasileira. Olha que coisa importante, gente. A nova política industrial brasileira tem 6 prioridades. Uma é o Complexo Econômico Industrial da Saúde. Ou seja, a gente está no topo da política de desenvolvimento. E o presidente Lula lançou no Palácio do Planalto, lotado, um evento aberto pela presidente da Associação de Doenças Raras no Brasil, a dona Amélia, uma mulher que tem doença de Chagas. Ele lançou a estratégia para o Complexo Econômico Industrial da Saúde, falando: eu não estou apenas defendendo uma cadeia produtiva, um setor econômico, eu estou reconstruindo o Brasil. Ou seja, a gente está aqui trazendo uma agenda de reconstruir um Brasil soberano e inovador pela saúde, pelo complexo e pelo SUS. Para a gente finalizar, Gadelha, a gente está num momento realmente determinante, eu acho, para o mundo, né? Como é que você pensa sobre a perspectiva do Complexo Econômico Industrial da Saúde, caminhos, setores estratégicos que possam, nesse momento, se articular para
garantir que a gente siga nesse caminho e buscando essas metas? Olha, eu participei semana passada, se não me engano, no encontro da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC. E teve um evento sobre o Complexo Econômico Industrial da Saúde. Foi emocionante, porque a juventude pegou essa causa, né? A gente está propondo aqui uma agenda em que a gente ajude a reindustrializar o Brasil, a reconstruir a economia nacional pela saúde. No passado, o Brasil teve o café, era o grande produto brasileiro que mobilizava a economia nacional. Depois teve o petróleo, o automóvel, o aço, um modelo excludente e um modelo que gerou desenvolvimento, gerou emprego, mas com exclusão. Nem posso chamar isso de desenvolvimento propriamente dito. No século XXI... Que o ciclo seja da saúde, né? É a hora da saúde. Eu vou dizer, o SUS financiado com produção e inovação nacional. A hora da saúde chegou para um modelo de desenvolvimento que seja inovador, mas que busque a equidade, o bem-estar e a sustentabilidade do planeta. É um novo modelo de desenvolvimento. Sim, até porque os limites dessa globalização que está posta estão colocados aí claramente, né? Gadelha, muito obrigado pela sua participação em mais um bate-papo na saúde. Foi um prazer estar aqui. Obrigado e parabéns, Canal Saúde. E obrigada a você que acompanhou o programa de hoje. A gente se encontra na grade de programação do Canal Saúde. Não deixa de estar com a gente.